Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Verdade. Aqui nessa mesa, o Colégio Pastoral da Igreja Presbiteriana de Brasília. A Igreja Presbiteriana de Brasília fica na Entre Quadra Sul, 313, 314, aqui na capital federal. E se um dia você nos deu o privilégio de nos visitar, vai ser uma grande alegria. O objetivo aqui do nosso podcast é pensar a mensagem de Jesus para os dias de hoje. E como eu disse, nessa mesa, Reverendo Guilherme, Reverendo Timóteo, Reverendo Piva, eu, Reverendo Leonardo, estamos à sua disposição para pensarmos um pouco mais juntos nesse podcast. E o tema é: o justo viverá pela fé. Esta é uma das marcas da Reforma Protestante, né? Quando nós pensamos em Reforma Protestante, 1517, Alemanha, Wittenberg, né? Martinho Lutero, esta frase vem sempre na nossa mente, porque afinal de contas foi a grande descoberta exegética de Martinho Lutero ao estudar o texto de Romanos, né? Lá no capítulo 1, e ele, quando se depara com essa afirmação, cai por terra toda aquela teologia das boas obras salvíficas que tinha no coração dele. Aí, Piva, fica a primeira reflexão para nós aqui, né? Deve ser uma coisa magnífica para um estudioso como Martinho Lutero ter esse encontro transformador com a graça de Deus, pela graça de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso ardeu o coração de Lutero. Será que nós ainda hoje temos pessoas experimentando tamanha alegria e impacto como aconteceu na vida de Martinho Lutero? Graças a Deus, sim, nós temos, porque a palavra é viva e eficaz para toda a eternidade. Agora é interessante o que o senhor comentou, um estudioso, um teólogo, que certamente ele já tinha lido aquele texto muitas vezes, quem sabe estudado, escrito, talvez pregado, feito palestra, dado aula de teologia, né, não é? Dessa matéria, né? E de repente aquele texto tão conhecido vai e faz todo sentido. Ou seja, fica muito claro que de fato é uma experiência espiritual, transcendente e não apenas do mero conhecimento. Porque se pensarmos como alguém vai viver, e já aí pensando na vida eterna, óbvio, não é aqui só, viver pela fé. Então eu creio e pronto, assim, tudo bem? Não preciso fazer mais nada? Prova de que é realmente algo dado por Deus que o homem não pode conseguir pela sua experiência, sabedoria, nem perspicácia, porque se fosse pela fé da compreensão, ele continuaria com todos os medos e dúvidas. Parece que eu acertei, parece que talvez seja isso mesmo, mas essa convicção só pode vir dos céus como a fé é dada por Deus. Então tudo faz sentido de uma vez por todas. O próprio Calvino depois, ele vai dizer que sim, mesmo salvo, o justo, aquele que já entregou sua vida, pode ter depressões espirituais, pode vir até a dados momentos duvidar da sua própria fé, mas será que foi mesmo? Mas como filho de Deus, ele volta e sai da sua carnalidade, da sua limitação e diz: não, é claro que eu sou, porque se eu não fosse, eu nem estaria preocupado com isso. A própria preocupação já é o grande sinal de que ele está vivendo por fé, ainda que por vezes titubeante. É uma coisa muito interessante na Escritura Sagrada, o texto de Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, né? Ele vai deixar claro que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas seguimos o curso desse mundo, né, do príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, os quais nós também andávamos outrora. Mas aí vem a graça maravilhosa, a misericórdia de Deus manifestando em nosso coração, e não há diferença. Ou seja, ela não foi maior no coração de Martinho Lutero ou de João Calvino do que é em nossos corações, que somos pessoas simples, né? Assim como qualquer outro que está nos acompanhando aqui. Então, quando nós admiramos esta obra maravilhosa que Deus fez pela instrumentalidade dos reformadores,
Também temos que entender a maravilha desse evangelho que nos convida também a fazermos diferença nessa sociedade para a glória do mesmo Deus que Lutero, Calvino, Farel, Melanchthon, né, e Beza e tantos outros da história da Reforma Protestante viveram, experimentaram, glorificaram a Deus com as suas vidas. E é nessa caminhada, Guilherme, que muitas vezes as pessoas se sentem menores do que o chamado que Deus mesmo já realizou na vida delas, né? Essa autodepreciação, ela tem que acabar, né, na vida de um cristão. Não deve levá-lo para o orgulho, mas para a confiança, né, e a alegria em servir a Deus para a glória de Deus. Sem dúvida nenhuma, Revi, o que a gente percebe é que, dentro da teologia, por exemplo, tem a Missio Dei, que é a missão de Deus. A gente sabe bem que a obra é feita pelo Senhor e nós nos colocamos como instrumentos dele, nas mãos dele. Então, isso deve nos gerar uma segurança, uma tranquilidade em sabermos que, de fato, quem faz a obra do convencimento é o Espírito Santo, quem faz a obra ali da conversão daquele coração é o Senhor, né? E Jonas vai mostrar que de fato a salvação vem e pertence ao nosso Deus, ao Senhor. Mas agora, por que por vezes então a gente se cala? Por que então que por vezes nós optamos por não nos debruçarmos na palavra, não entendermos efetivamente o que as Escrituras nos mostram? E a Reforma Protestante vem nos mostrar justamente isso, os perigos de você não ir além e buscar um estudo, entender o que está acontecendo na sua realidade. E aí eu digo enquanto igreja, enquanto sociedade, por que era interessante não se ter a língua no vernáculo, a Bíblia no vernáculo, a Bíblia no idioma local. Então, quando vem Martinho Lutero e rompe com isso, e a gente sabe que em sua providência o Senhor, então, levanta ali até Gutenberg com a questão da prensa, né? E rapidamente ali aquelas cópias, elas conseguem serem difundidas de forma muito mais rápida do que seria comumente, que era a questão manuscrita. Mas o porquê disso tudo? A gente começa a perceber no aprendizado como o povo foi sendo tolhido de uma série de questões, até mesmo privilégios dados pelo Senhor em sua palavra, justamente por não buscarem conhecimento, não buscarem um envolvimento maior com a palavra. Uma timidez, né, que impede toda a experiência maravilhosa com esse Deus que nos capacita na jornada e que é contraproducente, né? Esse tipo de timidez. E muitas vezes essa timidez, ela é travestida de simplicidade, de humildade, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, né, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É isso aí. E aí é que está o equilíbrio na jornada, né, Timóteo? Exatamente. A moderação é o que Timothy Keller fala, né? O evangelho centrado, no centro. As pessoas elas têm o erro de cair para um lado ou para o outro. Extremo para lá ou extremo para cá. E o evangelho nos chama a ser centrado, sempre confiando em Cristo, que deve ser o centro da nossa vida, e não ideologias ou ideias ou filosofias ou nada do tipo, né? E quando a gente fala do justo viverá pela fé, é interessante observar que a obra de Cristo ela é maravilhosa e ela é suficiente. Se eu não vivo pela fé, eu estou vivendo um evangelho que é de um Cristo incompetente. Um Cristo que não me salva completamente. Porque, eu creio que Cristo morreu por mim, mas eu preciso fazer boas obras, eu preciso obedecer, preciso estar ali de acordo... Fazer uma contribuição. Minha parte. Minha parte. Cristo é suficiente, mas eu preciso de uma mediadora. Cristo é suficiente, mas eu preciso contribuir, botar ali dinheiro na igreja, que senão não vai dar certo. Eu preciso me batizar, aquela água tem que estar sobre mim, senão eu não estou salvo. Então a gente vai colocando mediadores, onde Cristo, ele é o mediador, e ele é completo, ele é suficiente. Então, às vezes é um erro da pessoa ela viver um evangelho que está declarando que Cristo é incompetente, insuficiente para a nossa salvação. E acho que foi a grande eureka que foi percebida ali por Lutero. Exatamente. E eu acredito que isso vem ajudar também num raciocínio muito importante para a nossa época e talvez de todas as épocas. Muitas vezes os crentes são acusados de serem muito presunçosos,
Como assim você sabe que vai para o céu? Quem você pensa que é? Você não erra? Você não falha? Porque na mente da pessoa está a questão justamente do mérito. Então, quando pensando que o justo viverá pela fé, que é um justo que não tem justiça de si, que foi justificado, e que essa vida não é a vida daqui, e uma fé que também não é daqui, o que ficou para você fazer? Nada. A não ser aceitar, e ainda o faz porque foi capacitado pelo Espírito, porque também sozinho não conseguia. Então dizer o justo viverá pela fé não é nem empáfia e nem presunção, pelo contrário, é assumir muita humildade de que eu não tinha nada e Deus me deu tudo de forma suficiente e irrevogável. Isso é maravilhoso. É uma das coisas mais bonitas da história da Reforma Protestante é o fato de que essa teologia da graça suficiente, graça, né, salvo somente pela fé, e que a obra é exclusiva de Deus em nossos corações, ela não gerou homens e mulheres apáticos. Mas a história da Reforma nos mostra que estes que declaravam, né, abertamente que só foram salvos pela graça, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, como diz Tiago, eles, entendendo tudo isso e professando tudo isso, entendiam a sua responsabilidade de serem agentes ativos na transformação da história, fazendo com que as pessoas tivessem acesso, por exemplo, à educação, à saúde, a saneamento básico. É só você olhar a transformação social, econômica e até política que a Reforma Protestante trouxe para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra, né, para a Escócia, para a Suíça. Então, esses países foram impactados com uma fé que entendia que vinha única e exclusivamente de Deus, mas ela não ficou parada, estagnada como um lago, mas fluiu como rios de água viva, né? Como o próprio Senhor Jesus disse, que essa seria uma das nossas características. Então, o justo que vive pela fé, ele vive uma fé transformadora. Essa fé leva ele a um envolvimento com a sociedade como um todo, a amar o próximo e atendê-lo nas suas necessidades e assim por diante. Então, eu percebo que precisamos resgatar a beleza desse evangelho integral, não egocêntrico, né, mas integral. E isso, para nós, infelizmente, tem sido confundido em muitos lugares como envolvimento político-partidário, né, e por aí vai. Quando, na verdade, a Reforma Protestante vai para além dessas questões. Não é isso, Guilherme? A gente percebe que a reforma ela tem alguns pilares, e aí quando, por exemplo, a gente pensa no sacerdócio universal de todos os santos, de todos os crentes, é um pouco isso. Não necessariamente eu preciso que uma determinada autoridade eclesiástica ore por mim ou mesmo faça a visita no hospital, mas eu posso ir lá, orar por aquela pessoa enferma, entendendo que o Senhor ele é poderoso para agir naquela hora, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quiser, né? E a gente vê como a reforma ela franqueou esse tipo de conduta e como isso foi importante para nós hoje, enquanto Igreja do Senhor, porque sabemos bem que também havia ali um objetivo maior em se tolir as pessoas em determinadas práticas, quando o chamado nosso hoje é um despertamento geral, para que todos nós possamos ir anunciar, proclamarmos a verdade, orarmos uns pelos outros. Então, quando a gente percebe isso, esse movimento enquanto reforma protestante, a gente vê como o Senhor de fato se fez presente ali e movimentou esses homens, até mesmo mulheres, pessoas que o Senhor ali foi levantando, e a gente sabe bem que em Lutero a coisa ali vai eclodir, mas
anos anteriores, outros tantos foram aqueles que, por exemplo, começaram essa tentativa de já se traduzir a Bíblia para o idioma de todos. Na Inglaterra, a gente já tem também alguns relatos, né, de movimentos nesse sentido, para reformadores. Então, a gente vai percebendo como em Lutero a coisa acontece, vai ali e aí, como se diz, explode a questão, mas que isso foi sendo também trabalhado, gerado por pessoas que foram disruptivas, que foram além e à frente do seu tempo, justamente por amor ao Senhor e sua palavra, né? Guilherme, pegando carona na sua resposta, quando a gente fala sobre o justo vive pela fé, surge aquele problema, né? Não, a salvação ela vem pela fé, então não preciso fazer nada. Então pode-se entender um cristianismo ali que é apático. Mas não, você já respondeu que a própria reforma deu frutos de que não. De que é um evangelho que vive dando frutos e servindo ao próximo e fazendo tudo isso, né? E aí vem a resposta, né? Aonde estão as obras nisso tudo? As obras são uma resposta dessa salvação graciosa, gratuita, que vem por meio da fé na obra de Cristo, né? E essa resposta é levar Cristo às pessoas. Cristo é a resposta. Então, nós, como cristãos, devemos continuar vivendo esse espírito da reforma, levando Cristo, levando a ação transformadora de Deus em todas as esferas da sociedade, né? É isso mesmo, E uma coisa bonita dessa ação é que ela era uma ação intencional, ela era uma ação conectada com a agenda de todos, e eu costumo dizer sempre, né, que quando é de Deus todo mundo ganha, né? Né? Lutero ganhou com isso, na alegria de servir ao Senhor, de descobrir o Evangelho dia após dia, né? O lugar onde ele ensinava, a universidade em que ele ensinava, ganhou com isso, porque foi para além daquela repetição vazia de um ensino que não transformador. A cidade ganhou, o país ganhou, a Europa ganhou, o mundo ganhou, né, com essa beleza dos princípios teológicos da Reforma Protestante que até hoje estão vivos, né, pela graça do nosso Deus. E aí, Piva, fica uma reflexão para todos nós, né? Aqueles teólogos daquela época tinham ali muitos poucos elementos nas suas mãos, né, para fazer essa teologia tão profunda. Eram poucos livros, não tinham acesso a um computador, não tinham acesso a energia elétrica e nada disso. Aí vem uma pergunta, como é que isso nos inspira hoje, olhando para a vida deles, nesse compromisso com o estudo da palavra? Eu acho que nos inspira de várias formas e nos impede de ficarmos aí murmurando e reclamando das coisas. Qualquer um com toda a tecnologia que tem hoje, se fizer a mínima reclamação, deve pensar duas vezes. Mas interessante, eles tinham o que mais precisavam, a Escritura. Nos originais, inclusive, óbvio, eram pessoas que Deus já havia separado para isso, então tiveram acesso ao ensino, ao conhecimento das línguas originais, bons professores também que ajudaram nesse caminho acadêmico. Mas eu gostaria de, para responder isso ainda melhor, voltar um pouquinho no próprio tema desse podcast. O justo viverá pela fé. O que trouxe todo esse resultado àquele estudo? A verdadeira vida. Sem fé em Cristo, há apenas uma existência. Junto deles, na mesma época, haviam muitos filósofos, muitos estudiosos que eram academicamente tão bons, se não melhores do que eles. Mas se não tiveram acesso a Cristo, não tiveram essa fé, essa verdadeira vida, o estudo deles foi morto em si. Por que o estudo desses homens frutificou a ponto de ser frutífero ainda para nós hoje e será até assim o fim dos tempos? Porque foi baseado na palavra e na iluminação do Espírito, fruto de uma vida genuína vinda de fé. Então, eu creio que essa é uma boa explicação também. Sem dúvida. E uma outra coisa que acontecia muito naquela época, e hoje nós temos muita dificuldade em fazê-lo, é que eles trocavam informações, eles se reuniam para pensar a teologia.
não apenas se reuniam para tratar de coisas administrativas. Hoje nós fazemos isso muito, né? As igrejas pegam seus líderes e eles fazem reuniões administrativas, né? Mas ali eles discutiam algumas questões administrativas, sem dúvida, mas o foco era se debruçar na palavra e a percepção de cada um, a hermenêutica era compartilhada, né? A exegese era compartilhada, o entendimento do texto, e dali saíam grandes princípios de fé, né? Compartilhado por aqueles teólogos e tudo. Isso mostra que essa salvação em Cristo Jesus, o justo que é chamado para viver pela fé, é também chamado para compartilhar a sua fé, para desenvolver a sua percepção de fé, a sua teologia e a sua jornada como cristão com outros irmãos em Cristo Jesus e, de certa forma, deixar isso claro, né? O que estamos fazendo hoje aqui, nessa sociedade maravilhosa de comunicação, que nós temos esse privilégio de ter esse podcast, é, de certa forma, resgatar esse princípio da reforma, aonde os teólogos sentavam para pensar assuntos importantes para o dia a dia a partir dos princípios elementares da fé cristã que estão fundamentados na palavra do Senhor. Então, esse justo que vive pela fé, ele entende a graça, mas também entende a sua responsabilidade de levar essa mensagem adiante, mesmo sabendo que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso não retira de nós não apenas a responsabilidade, mas o privilégio, né? E a alegria de compartilhar, porque afinal de contas não tem coisa melhor do que falar do evangelho, né? Só não retira como anima. Anima ainda mais, né? Não é? Esse é o nosso grande privilégio, eu diria, né, Guilherme, como cristãos, de compartilhar o evangelho, seja através da pregação da vida, aulas, né? Isso é uma bênção que o Senhor nos dá de estarmos com irmãos e falarmos de forma ali franca, tranquilos, né, sobre aquilo que o Senhor mesmo já tem colocado no nosso coração. A Bíblia ela faz uma relação muito próxima do coração e da boca. E a gente fala muito daquilo que o nosso coração está cheio. E já fica até um alerta, né, para os nossos queridos que nos acompanham, como você tem de fato passado os seus dias. Você tem reclamado, você tem vivido com murmurações, ou de fato você tem conseguido ter palavras abençoadoras, palavras que agregam. E outra questão, que você também coloca bem, dizendo que naquela época, eu logo lembrei também da Assembleia de Westminster, né, de teólogos reunidos, pensando em determinados temas à luz da palavra. Hoje, infelizmente, o que a gente percebe por aí afora é o inverso. É você olhar a palavra e falar, como é que eu vou dobrar essa palavra para que ela atenda às questões da nossa sociedade, como se a palavra servisse à sociedade. E aí, como a gente diz, né, que o liberalismo teológico faz muito isso, olhando a palavra de Deus não exatamente como palavra de Deus, mas algo que contém a palavra, no sentido de que eu assim, então, eu posso pensar aquilo que me interessa. E mais uma vez a Reforma Protestante vem para justamente combater esse tipo de movimento, olharmos a palavra, as escrituras, é o sola escritura, né? Tem os 5 solas, um deles é o sola escritura, entendendo que ela sim ela é útil, ela é poderosa, ela é plena, ela é pura, perfeita, e nós não somos, e naturalmente ela vai suscitar os meus pecados, ela vai suscitar as minhas questões. E o que a gente vê aí afora são pessoas querendo, muitas vezes, diminuir a palavra, sucumbir, afogar essa palavra de maneira tal que ela não brote, que ela não suscite mais as suas dores, as suas lutas e os seus pecados. Como se a autoridade da palavra de Deus dependesse da opinião alheia. Alheia, é isso aí. Muito bem, muito bom. Como eu sempre gosto de falar, o tempo voou. Né? E o nosso papo de verdade chegou ao fim, então vamos trazer aí as nossas palavras especiais de despedida para o nosso grupo que está nos assistindo aqui. Piva, por gentileza. Você que ainda não experimentou o que é viver pela fé, vá a uma igreja, leia a Escritura, faça a oração que você julga que deve ser feita e clame a Deus para que Ele te dê essa fé e você venha a ter essa verdadeira vida. Você que já fez
e que às vezes duvida da sua fé, talvez da sua verdadeira vida, quem sabe ainda mais da sua justiça, lembre-se que em Cristo tudo está completo, a justificação, a vida e a fé que Ele nos dá. Reforce e anime outros também. Amém. Nós somos chamados a viver pela fé. Uma fé que é viva, uma fé que é operante. E no nosso cotidiano a gente quer contar para as pessoas, quer compartilhar as coisas boas que temos. A gente descobre ali uma promoção, a gente quer contar, passa aqui, ó, pessoal, tem esse cupom aqui. A gente descobre uma loja nova, nossa, tem uma hamburgueria maravilhosa, vai lá, passa lá que é muito boa. Mas às vezes o nosso maior tesouro a gente não conta, a gente fica calado. E meu desafio a vocês é que vocês não deixem de falar, pratiquem essa fé operante, não apenas crer, mas também viver, transformar em ações essa fé transformadora. A nossa última palavra para você, querido, que nos acompanha nessa hora, é que você não se esqueça do esforço, do sacrifício que homens e mulheres fizeram antes de nós para chegarmos hoje com a Bíblia no nosso idioma, termos aí uma igreja aberta, pregando a palavra e termos essa palavra hoje para nós em diversas versões e tudo. E aí eu digo aqui, claro, para um público, né, extremamente brasileiro. A gente sabe que por estarmos na internet outras tantas pessoas podem nos acompanhar, e se lembre também que existem pessoas hoje perseguidas que gostariam de ter essa palavra e não têm por uma série de questões. Por isso, aproveite esse privilégio, leia a palavra, se esmere em conhecê-la para que realmente você possa ser alguém segundo o coração do Senhor, alguém que faz a vontade do Pai. Deus te abençoe. É isso aí. Muito obrigado por estar conosco aqui. Encerramos o nosso Papo de Verdade. Até a próxima. Deus te abençoe.